Olá, pessoal do Chapter, boa noite, tudo jóia? Prazer enorme estar aqui, ter recebido esse convite do nosso líder do Chapter, querido Gerson Sena, para poder compartilhar com vocês nesse mês de outubro um pouco do meu conhecimento, da minha experiência com o desenvolvimento de liderança, utilizando esse trabalho da neurosemântica, inclusive do MetaCoaching. Então, vamos começar essa jornada agradecendo mais uma vez a presença de todos aqui. Creio que vai ser realmente um momento muito de compartilhar, né? Então, vou compartilhar o meu conhecimento, a minha experiência, junto com a experiência que o Gerson tem, que a Alda tem, né? Que são pessoas que já estão também no mercado trabalhando com isso e que vocês também têm e podem compartilhar, podem trocar aqui. Então, creio que vai ser uma jornada incrível de conhecimento realmente mais assertivo e efetivo nesse trabalho que a gente já vem fazendo, né? Porque é colaborativo, tá? Então, como é que eu vou fazer, gente? Como vocês sabem, essas aulas estão sendo gravadas aqui, porque às quartas-feiras à noite eu tenho um compromisso, não posso estar presente, mas a gente vai fazer um trabalho bem bacana que eu combinei com o Gerson, que vai ser a aula gravada, eu vou gravar dentro do tempo, né, que o Chapter propõe para que a gente possa apresentar a teoria e dar tempo de fazer a prática. Então, as quartas-feiras vão ser sempre aulas gravadas, sendo que na última vai ser para responder as perguntas de vocês. Então, conforme eu for falando, for compartilhando, eu vou pedir para que vocês anotem suas perguntas e passem para o Gerson, porque ele vai me passar e eu vou gravar, tá? Na última aula, para vocês terem acesso também, tá? E eu estou à disposição. Fora do Chapter também, eu estou à disposição. Quem quiser entrar em contato comigo, tá? Só me chamar aqui no Zap ou por e-mail, que a gente conversa, tá? Sobre esse trabalho. Então, vou começar aqui passando no share screen, a apresentação que eu fiz especialmente para o dia de hoje, para essa aula de hoje. E depois também vai ser compartilhada com vocês, tá bom? Então, hoje vamos começar esse primeiro encontro do desenvolvimento da liderança, falando, né, aplicando ao trabalho do MetaCoaching que a gente já faz. Então, esse trabalho aqui, ele realmente foi direcionado, foi desenvolvido para os MetaCoaches, mas quem estiver assistindo também, né, como a gente faz um trabalho colaborativo de expansão e abundância, a gente acolhe os demais coaches, os profissionais, os trainers, enfim. Quem estiver aqui assistindo também seja muito bem-vindo. Espero que vocês possam desfrutar desse conhecimento que realmente é muito rico, né? As técnicas da neurosemântica são muito refinadas e bem atuais e, ao mesmo tempo, inovadoras para esse desenvolvimento humano que a gente vem realmente fazendo, né? Promovendo, proporcionando no nosso trabalho e na nossa vida pessoal, principalmente. Tá? Então, o objetivo dessa jornada é assim, o Gerson ele iniciou o trabalho aqui, que eu achei muito bacana, com o David Murphy, né, que é o nosso presidente internacional da International Society of Neurosemantics, e ele iniciou um trabalho utilizando os eixos da mudança para o desenvolvimento lá do objetivo que a pessoa tem, para mudar, né, mudar algum enquadramento, algum mindset, e realizar, alcançar o objetivo dela. E aí, aplicando aqui para a liderança, que realmente é um trabalho que a gente vem fazendo, e agora mais do que nunca, sobre essa mudança de mindset, o Gerson pensou em realmente aproveitar habilidades, competências dos metacoaches, né, que já vem fazendo esse trabalho, para que a gente possa unir forças e ver de que formas e de que outras formas a gente utiliza também esse eixo da mudança e o próprio BFO, né, que é o objetivo bem formulado para poder desenvolver as competências e também o objetivo lá das pessoas, principalmente aqui no caso da liderança. E essa ideia veio do curso da neurosemântica, que é Despertando a Liderança Autorrealizada, Empresa Autorrealizada, onde já promove ali todo um processo, uma estrutura de como a gente desenvolver uma cultura autorrealizada para o mundo organizacional. O Gerson participou desse treinamento, outros metacoaches também, e aí ele aproveitou, né, porque tem uma jornada, tem a parte final do treinamento já apresenta mais essa linguagem neurosemântica, dos eixos da mudança, ele aproveitou para abrir espaço e perguntou se existia essa possibilidade de, em vez de a gente compartilhar somente com aquele grupo, essa parte final do curso, se a gente poderia também promover aqui no Chapter. Eu aceitei o desafio, a provocação positiva dele,
E aí a gente pensou em fazer tipo uma jornada mesmo, para ter uma estrutura para fazer sentido esse desenvolvimento, esse trabalho de mudança, aproveitando esta mudança dentro da liderança, aplicado à liderança. E aí eu trouxe, como já falei inicialmente, um pouco do meu conhecimento, vou contribuir com vocês um pouco com o que eu já faço no mundo organizacional, baseado no cenário atual que a gente vem vivendo de pandemia, de grandes desafios, né, urgentes, emergentes ao mesmo tempo, no meio de uma grande transformação acelerada, né, exponencial, como a gente vem vendo, e que realmente requer muita agilidade, ao mesmo tempo resiliência por parte da liderança. E quando eu digo liderança, aí aqui a gente está falando desde lá da governança, vamos falar aqui da importância desse desenvolvimento ser up-down, tá? Para que realmente seja mais sustentável e assertivo. Tá? Então, esse é o objetivo, a proposta dessa jornada que está iniciando hoje aqui. Para quem não me conhece ainda, essa aqui sou eu, meu nome é Juliana Leal, eu sou consultora de desenvolvimento humano organizacional, com ênfase em desenvolvimento de líderes e gestão da mudança. Trabalho há mais de 15 anos com experiência de líderes, inclusive quando eu ocupei meu primeiro cargo de liderança no ano de 2002. E desde 2000 eu venho passando por um intenso treinamento japonês direcionado para a liderança feminina, e eu uso muito desse conteúdo, desse trabalho, também aqui no meu trabalho como consultora, e a neurosemântica veio assim como uma ferramenta, como ferramentas, né, maravilhosas, assim, para que a gente pudesse, no caso eu pudesse proporcionar um pouco desse conhecimento que eu passo, né, desse treinamento japonês que eu venho desenvolvendo no meu comportamento aqui, na minha performance como líder, tá? E trabalho há mais de 20 anos com desenvolvimento comportamental. Sou metacoach, treinadora de neurosemântica, master trainer internacional de psicologia positiva e atual diretora de marketing do marketing da Sociedade Brasileira de Neurosemântica. Inclusive, antes de assumir essa diretoria, eu assumi a diretoria aqui da Metacoach Foundation no Brasil, onde tive a oportunidade, o grande prazer de trabalhar junto com o Gerson, com o Fúvio, né? E juntos a gente implementou esse trabalho do chapter aberto ao público também, né? Expandindo para outras pessoas, para que a gente pudesse apresentar mais a neurosemântica no nosso mercado brasileiro. Então, aqui é um pouquinho de mim. Aqui, gente, eu não vou nem entrar em detalhes, porque quem assistiu a palestra já sabe, para quem já me conhece também já sabe, para onde eu vou, ela vai junto comigo, porque é o meu propósito, né? O meu grande porquê eu estar aqui, minha flor de lótus maravilhosa, e que me remete à resiliência. E eu acredito que esse momento, esse processo que a gente está vivendo, ele é muito isso, né? É muito sobre resiliência. Eu lembro que assim que estourou a pandemia no passado, a primeira coisa que veio na minha mente, né, todo mundo levou aquele susto e eu fiquei muito assustada, a primeira coisa que veio à minha mente foi essa metáfora da lótus, da flor de lótus, porque já ficou ancorado, né? É um gatilho ancorado aqui na minha neurologia. E a primeira pergunta que eu me fiz foi, gente, que lótus é essa que está querendo nascer e florescer? Né? Então, o entendimento que eu tenho, a forma como eu entendo, como eu me coloco diante de cenários realmente de desafios e dificuldades, é entender que no meio da lama que se apresenta, né? No meio do caos que se apresenta, existe realmente algo essencial querendo ser visto, enfim, aparecer, florescer, para que realmente possa exalar o melhor, a beleza de ser realmente quem nós somos e o contexto tal como ele é. E é isso que eu acredito, e é dessa flor de lótus, dessa proposta da resiliência que eu venho desenvolvendo aqui o trabalho da liderança dentro do mundo corporativo, né, no mundo organizacional, e também aqui como líder da Sociedade Brasileira de Neurosemântica, onde a gente teve a grande oportunidade de implementar a área de marketing nesse período 2020-2021, né, um momento histórico na nossa jornada aqui. E quando a gente pensa na questão da resiliência, no contexto da liderança, pensando nesse cenário atual,
a gente pode pensar, caramba, tem tantos desafios, tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? E para quê? Então, assim, qual é a proposta, né? Qual é a finalidade, qual o propósito do desenvolvimento dessa liderança? E aí, trazendo aqui para o nosso contexto da neurosemântica, do Metacoach, a gente chama essa liderança de liderança autorrealizada. E aí, para que realmente desenvolver essa liderança autorrealizada? Tá? Qual realmente é o ganho? Qual vai ser realmente a finalização, né, e a finalidade desse desenvolvimento dessa liderança? Então, eu vou trazer para vocês aqui algumas respostas que eu já compartilhei na palestra que eu dei na semana retrasada, né, na terça-feira. São respostas dos meus clientes, de alguns alunos também, baseado no treinamento, não específico da liderança autorrealizada aqui da neurosemântica, mas dos treinamentos que eu dou sobre como desenvolver uma liderança positiva de alta performance, sustentável para esse cenário 4.0, né, da Revolução Industrial 4.0. E algumas dessas respostas eu estou compartilhando aqui com vocês, e a partir dessas respostas também eu vou apresentar o meu ponto de vista, como vocês já sabem, baseado naquilo que a gente vê, que a gente trabalha aqui na neurosemântica e com o Metacoach. Algumas dessas respostas são: para ter mais qualidade de vida e bem-estar no meu trabalho, né? Realmente muitos deles foram colocados à prova, né? Realmente vem sendo testados o quanto eles estão realmente capazes, alinhados com esse bem-estar deles e em promover também o bem-estar em suas equipes e na sua empresa. Para conseguir engajar a minha equipe, então também isso aqui é uma resposta que é quase que 100% aqui dos clientes vem falando isso, né? Então, a importância de engajar as pessoas diante circunstâncias bem desafiadoras, né, que a gente vem vivendo, para promover um ambiente agradável para que as pessoas se sintam bem e mais produtivas, para conseguir influenciar com mais assertividade, para impactar minha gestão, para melhorar meus resultados financeiros, para gerar valor para os meus funcionários, para ter um posicionamento diferenciado no mercado e para garantir o meu emprego. Então, essas são algumas respostas desses clientes, e como eu já compartilhei com vocês também na palestra, eu acredito que, além disso tudo, é para que eu possa viver um ideal, né, um propósito. Esse propósito ele é muito importante, muito falado hoje, principalmente, já se vem falando, e para mim realmente é o que faz sentido essa Lotus florescer, nascer, florescer e aparecer com toda a beleza de ser quem ela é. Então, é muito importante que a gente tenha uma proposta de vida, consciência de propósito, que é a consciência de proposta de vida, a proposta de realização. Quando a gente tem essa consciência, a gente tem um direcionamento, a gente tem uma visão. Então, esse é o primeiro ponto, né? Quando a gente pensa em resiliência, resiliência é sobre aceitar o momento, aceita que dói menos, aceita o contexto e cria uma visão, tenha um norte para saber como você quer se adaptar, como você quer realmente se realizar dentro do contexto que se apresenta, que a gente não tem controle sobre ele. Mas a gente pode, sim, fazer escolhas de como viver dentro desse contexto. Então, creio eu que começa por aqui. Inclusive, quando a gente pensa em neurosemântica, né, quando a gente fala do AGP, por exemplo, que é o primeiro treinamento, a porta de entrada para neurosemântica, que é um pré-requisito para o Metacoach, aliás, é o segundo módulo do Metacoaching System. Hoje o Michael ele já adaptou, né? Ele fez uma adaptação aqui no AGP e ele começa com a técnica da intencionalidade, porque a intencionalidade vai falar sobre propósito. Então, primeiro a gente precisa ter um norte, ter uma visão. E quando a gente tem esse norte, essa visão, quanto mais consciência de importância dessa visão, desse norte, né, dessa proposta que a gente tem de realização, mais a gente fica energizado e principalmente focado. Então, isso aqui direciona a nossa atenção, nosso foco. Então, se a gente vai desenvolver um trabalho de metacoaching executivo com a liderança, é importante que a gente desenvolva com essa liderança, primeiro, onde é que ela quer chegar. Qual é a visão dela? Né? Quando a gente pensa em termos de resiliência, adaptabilidade, a gente pode perguntar para ela como ela pretende voltar ao normal, né? Voltar realmente para o trilho de realização no meio de tanta transformação.
Isso aqui vai ajudar a pessoa realmente a se engajar mais, a ter mais motivação, né? E direcionar mais a sua atenção. Então, começa para mim, Juliana, realmente está bem alinhado com o que eu vejo que se apresenta, né? O que realmente vem se fazendo no mundo organizacional hoje, que é trabalhar a questão de propósito, ter um norte, ter uma visão, tá? Começa aqui. E aí a gente vai pensar agora na proposta da liderança, né? O que significa essa liderança dentro desse cenário atual agora da Revolução Industrial 4.0. E o que se fala, o que se apresenta, que já se vem falando há algum tempo e agora está com força total, né? A gente botou realmente foco, energia nessa proposta, e essa proposta é uma proposta que vem no mundo, né? Quando a gente fala da sigla em inglês ESG, que vai falar sobre essa questão de consciência, mais sobre as questões ambientais, as questões sustentáveis, sociais e de governança. A importância de assumir agora a responsabilidade para que a gente tenha um planeta melhor para se viver. Tá? Então, é fundamental agora juntar, e as organizações estão se voltando muito para esse processo, né? Para esse propósito, para esse ideal, de unir, de juntar o propósito organizacional com o processo organizacional e as pessoas que fazem parte desse processo, que são os stakeholders, e vai envolver todas as pessoas que fazem parte de todo esse trabalho, né? De todo esse organismo corporativo que faz com que a nossa empresa viva. E parte da liderança, e aí quando a gente fala que parte da liderança é da liderança up, né? A gente vai lá para a governança, para poder, e aí vai pensar em termos de hierarquia, que é importante, pensar em hierarquia para que se haja uma organização, não que exista aquela ordem de chefia, mas para que exista uma ordem realmente de estrutura e realização, para que os processos possam realmente fluir. Tá? Então, parte dessa liderança, a congruência entre o que se sabe que precisa fazer e aquilo que se faz. Aquilo que coloca em prática, coloca no músculo e transforma em ação. Por isso, gente, que eu sempre levanto a bandeira, quem fez aqui o curso da liderança autorrealizada comigo sabe disso, o quanto eu já venho falando isso há algum tempo aqui nos trabalhos do Metacoaching, agora também no marketing, como o nosso trabalho da neurosemântica está super atual, pontual, assertivo e efetivo para esse processo que o mundo vem vivendo no mundo organizacional, né, no cenário organizacional, que é desenvolver realmente a cultura organizacional baseada em propósito, processos envolvendo as pessoas. Tá? As pessoas precisam estar envolvidas realmente como um grande valor, geração de valor para que se haja realmente não só a sobrevivência, como a vida, né? A sustentabilidade, a prosperidade empresarial. Tá? Então, isso é fundamental e tudo começa, como o Michael Hall botou aqui, na liderança, e a liderança ela precisa ser intencional, tá? Porque quando a gente fala de liderança, a gente está falando de relacionamento. E para que esse relacionamento realmente seja efetivo, ele precisa ser intencional sobre a visão, que é onde que a gente quer chegar, né? Sobre qual é a nossa visão, nosso norte de realização, e a missão, que é o que vai gerar, o que vai fazer, o que vai realizar essa visão. E quando a gente fala de visão e missão, em termos de neurosemântica, o que a gente está falando aqui? A gente está falando exatamente sobre essa criação de significados, a construção de significados, sentidos da nossa neurologia e transformados em performance, em ação, tá? Então, ele diz assim, ao menos que esteja consciente dos seus propósitos, valores com o que se importa, com o que você se importa, tá? Então, liderança precisa integrar a sua visão, a sua missão, os seus valores, os seus significados com a cultura organizacional e agora está falando também sobre com a proposta de sustentabilidade do planeta. Tá? Então, ela precisa fazer essa integração e transformar isso em relacionamento para poder engajar e inspirar isso nas equipes. É fácil fazer isso? Tem gente que consegue lidar com isso muito bem, outras pessoas nem tanto. Seja como for, é importante a gente lembrar sempre que o líder é um ser humano. E o ser humano, ele comete erros, ele falha, ele se coloca em situações de exposição e vulnerabilidade. Tudo isso faz parte do ser dele, tá? Enquanto humano, porque se a gente se vira perfeito, não faz sentido a gente estar aqui, né? Então a gente está aqui para evoluir. Então faz parte do processo de evolução
o processo de aprendizado a partir dos erros, das incompetências, das questões que a gente pensa que precisa melhorar, precisa se desenvolver. E isso acontece também com o líder. Então, não adianta a gente cobrar uma perfeição do líder, da governança, enquanto ser humano eles forem. Né? E aí até brinco com o pessoal no curso que hoje em dia os robôs estão chegando com força total para ocupar o território deles, né? Estão marcando o território deles e estão deixando bem claro para a gente que nós não somos robôs. Né? Os robôs são eles e a gente que se vire para descobrir quem a gente é como ser humano. Né? Então, creio eu que a proposta agora para a gente aqui enquanto ser humano é descobrir, fazer esse processo de descoberta interna sobre quem realmente eu sou, né, neste mundo disruptivo. Qual é a minha singularidade aqui? Né? Então, essa é a proposta realmente individual para cada um de nós, para que a gente consiga viver sistemicamente falando nas instituições e construir instituições mais sustentáveis, né? Como a gente vem percebendo como proposta de sobrevivência nesse mundo agora. E aí, quando a gente vai falar de autorrealização, de liderança autorrealizada, nesse contexto neurosemântica, a gente traz a proposta do Maslow, né, que foi esse mestre, esse líder que iniciou aqui o movimento humanista, com outros grandes mestres, e que muitos outros mestres vieram depois também para poder aprofundar mais do seu conteúdo, tanto em pesquisas científicas, quanto também em conteúdos de como fazer essa autorrealização acontecer, né? Como realmente despertar essa psicologia do ser que o Maslow apresenta aqui no trabalho científico dele. E o Dr. Michael Hall é um desses percursores aqui que vem também liderando nesse movimento humanista com a criação da neurosemântica. E uma das formas que ele utiliza, o Michael ele é apaixonado, né, pelo metacoaching, ele até diz, ele não fala, mas ele expressa, né, o quanto o metacoaching é a menina dos olhos dele. Né? Então, o trabalho do metacoaching aqui é um trabalho incrível, apaixonante, né, para quem conhece, para quem pratica, porque quando a gente vê realmente a possibilidade, e aí quem trabalha com metacoaching aqui sabe, como a gente vê essa espiral positiva, ascendente, da autorrealização vibrar no corpo, na neurologia dos nossos clientes, e eles realmente transformarem isso em ação e realização, né? E o resultado, geralmente, é sempre o melhor, né? Então, isso, pelo menos eu, como metacoach, já há algum tempo, como consultora também, venho vendo isso na prática com os meus clientes, inclusive agora nesse processo da pandemia todo, quanto muita gente se reinventou e vem se realizando nesse processo resiliente, utilizando aqui esse trabalho do metacoaching baseado na hierarquia das necessidades humanas, visando a realização pessoal. Tá? Então, não vou me aprofundar muito aqui nesse tema, né, da pirâmide, aqui, que é apresentada como pirâmide, embora o Maslow não fale em pirâmide, porque vocês conhecem muito bem, né? A gente conhece aqui no trabalho do metacoaching, toda a proposta e apresentação dessa psicologia para que possa realmente promover essa gratificação de sucesso pessoal, que é a realização, a autorrealização, né? Que todos nós, seres humanos, temos a necessidade e o direito de vivê-la. Tá? Quando a gente pensa agora na autorrealização, deixa eu ver aqui uma coisa. Espera aí. Quando a gente pensa na autorrealização, né, em termos de pirâmide, dentro do contexto da neurosemântica, uma coisa que eu acho importante a gente falar aqui, que o Michael sempre diz, né, que como o Maslow falou, nós temos as necessidades básicas, primárias, né, que são as necessidades déficits que a gente tem sempre a necessidade mesmo de satisfazê-las, né? Então, isso aqui, quando a gente não satisfaz uma dessas necessidades, isso gera na gente frustração. E seja qual for, né, o sentimento da frustração da realização, a gente sente no corpo, e sentindo no corpo a gente externaliza como um comportamento, né? Seja ele um comportamento falado ou não falado. E
essa emoção, né, que a gente, esse sentimento que a gente tem no corpo, essa energia, né, quando ele fala de estado, falando de energia, essa energia que a gente sente na fisiologia, que se transforma em emoção e depois em comportamento falado ou não falado, geralmente é um estímulo com base naquilo que vem de fora para dentro. Então, quando a gente fala aqui em termos, por exemplo, de liderança, é a gente pensar o seguinte, ok, existe o contexto fora, coisas acontecem fora, então você pode pegar isso aqui, falar com o seu cliente, como líder, o executivo, enfim, ou com a questão realmente organizacional e até mesmo com o cenário mundial, global, econômico que a gente está vivendo, e ver o seguinte, o que esse cenário, o que esse contexto fora de nós gera dentro de nós, né? Então, quando a gente fala de emoção, a gente está falando sobre um gatilho que dispara diante um estímulo externo. Então, vem um estímulo externo, faz com que a gente sinta algo, e esse sentimento nada mais é do que a comunicação, a informação dos nossos significados que foram acionados, né? Então, esses significados que foram acionados, que a gente chama de enquadramentos, né, estão lá no nosso filtro de percepção. Esses significados, por serem importantes, por se manterem em nossa mente, eles geram na gente esse entendimento, essa compreensão de como realmente esse cenário, né, esse estímulo externo tem realmente um impacto dentro do meu corpo. E o que acontece? É nessa hora, gente, que acontecem situações positivas, né? Um comportamento adequado, um comportamento efetivo, assertivo, e algumas vezes não. Algumas vezes o comportamento da liderança, do ser humano, vou falar aqui do ser humano, pode ser um comportamento nocivo, um comportamento tóxico, um comportamento inadequado. E por que ele é esse comportamento inadequado? O que faz ele ser inadequado? Publicamente falando, né? Então, publicamente julgando o comportamento, que é como se fosse a ponta do iceberg, o que gera isso é toda a nossa matriz, como vocês já sabem aqui, né, sobre aquilo tudo que a gente está representando na mente, sobre nossos significados que estejam realmente positivos ou distorcidos, omitidos, generalizados. Então, quando isso acontece, eles vêm de maneira distorcida e geralmente isso acontece com base em alguma necessidade que não foi bem atendida, que gerou uma frustração, são aquelas necessidades de déficit. Então, aqui é importante também a gente procurar compreender qual é a intenção positiva daquele comportamento, porque todo comportamento, como a gente sabe muito bem aqui, né, premissa da PNL, tem sua intenção positiva. Então, existe uma intenção positiva para que esse significado esteja sendo comunicado diante de um comportamento, uma ação pública, seja ela como for. Então, nós, enquanto metacoaches, a gente vai facilitar, vai ajudar o nosso coach, no caso aqui do nosso gestor, o executivo, a tomar consciência desse ponto cego dele, ou desses pontos cegos, que fazem com que dispare esses significados para que haja aquele comportamento, né? Então, a gente vai fazer isso através da compreensão dele de significado, de intenção, da compreensão dele de self. Aí, aqui, quando fala de self, gente, vai envolver uma questão polêmica, muito polêmica, que é o tal do ego. Isso é tão polêmico, a gente poderia levar dias aqui só falando sobre o ego. E eu fico tensa com isso, porque assim, o ego ele precisa ser visto com aceitação, com respeito. Porque o ego diz respeito, fala sobre mim, né? Diz respeito de mim mesmo. É sobre eu, só que aquele eu mais infantilizado. Se a gente pensar somente no ego, só o ego, aquela parte somente do eu individual, né? Que só pensa em si, é o individualista, que a gente pode imaginar como se fosse um adolescente, né? Uma criança, um adolescente, esse eu, ele não tem muito juízo, não tem muita consciência realmente de certo e errado. O que importa é ele, é atender as necessidades, quando vai as necessidades do ego dele, do ego mais enfraquecido, mais fragilizado, que se a gente não tem mais consciência do ser, que é aquela nossa parte mais amadurecida, a nossa parte consciente, nossa parte mais ajuizada, né? O nosso eu adulto, nosso ser adulto, se essa parte nos falta, cabe então o ego falar e gritar. Tá? Então, quando esse ego fala e grita, ele está falando e gritando esses significados que são importantes, que estão lá na nossa mente,
que muitas vezes podem estar realmente machucados e feridos por não terem sido devidamente atendidos aqui nessa necessidade social e afetiva. E até para falar das necessidades fisiológicas, de segurança, mas geralmente é aqui na necessidade de falta de amor, no entendimento dele de amor. Então, a gente poderia falar muito aqui sobre isso, muitas questões que acontecem realmente dentro de relacionamentos de adulto, quando a gente fala até de mesmo de adulto, no mundo organizacional, às vezes estão pessoas ali manifestando, inclusive no próprio trabalho de liderança, algumas questões lá da sua infância, né, das suas dores de infância, baseadas nas necessidades de afeto que não foram devidamente atendidas. E muitas vezes elas são realmente representadas, reproduzidas naquilo que esse adulto sente no corpo e reproduz nas relações aqui sociais. E aí aqui, gente, dá pano para manga. Tem muito o que se falar, o que se treinar, principalmente na liderança, que liderança significa relacionamento, ou seja, líder trata com pessoas, ele precisa estar engajando pessoas, e pessoas que têm aqui suas particularidades, suas necessidades sociais e afetivas também, que não se sabe se estão sendo bem atendidas ou não. E aí existe aqui um perrengue, né? Um problema, porque se a pessoa, geralmente o adolescente, ele procura atender essas necessidades mais básicas, né, fisiológicas, de segurança social e afetiva, e para aqui. Então, assim, eu estava atendendo recentemente alguns jovens, e alguns desses jovens, eles não conseguiam progredir da necessidade social para a autoestima. Por quê? Porque eles ficavam muito naquela coisa de viver para agradar os outros. E por que viver para agradar os outros? Porque agradando os outros eu me sinto amado. Então, para eu me sentir amada, eles precisavam fazer coisas assim, coisas do ego, né? Do ego mais infantilizado. E se não recebesse o amor, né? O devido aplauso, o devido reconhecimento de fora para dentro, eles ficam extremamente frustrados. Muito frustrados, inclusive entrando já num processo depressivo. E o difícil era conseguir virar a chave para que eles pudessem dar esse salto quântico aqui para atender a necessidade de autoestima, né? Que é esse mergulho em si mesmo do autoconhecimento. Geralmente, isso eu percebi nesse atendimento com esses jovens, eles só conseguiam fazer esse mergulho na autoestima, né? Em olhar para si mesmo, se eles conseguissem perceber um significado, um valor interno, de permissão interna, para que isso fizesse sentido lá na hora de se relacionar com o grupo deles, né? Porque o grupo, para o adolescente, nada mais é do que a identidade deles, tá? A identidade de pertencimento. E, gente, pasme, todos nós temos isso. Todos nós pensamos e agimos assim. A gente quer pertencer. Existe uma identidade de grupo social que na verdade, são as regras de convivência daquele sistema, que se a gente quer pertencer a esse sistema, a gente procura se adaptar a essas regras. Então, isso é normal e natural acontecer. Não é ruim. A questão é como é que a gente faz isso. Se a gente parar somente nesse ego mais infantilizado, que só pensa em si, né, esse adolescente, esse aborrecente que tem dificuldade de ir um passo além e começar realmente a acessar o seu autoconhecimento e sua estima, a tendência aqui é a pessoa se frustrar e realmente criar relacionamentos mais tóxicos e nocivos, inclusive no mundo organizacional, no corporativo. Então, o convite aqui, a virada de chave, não é sobre matar o ego, tá? Essa coisa, aí papo meu, particular meu, não estou falando com o Michael, tá? Mas eu, Juliana, acho assim, um pouco nocivo, né? Se não for muito, eu ficar focada ali em matar o meu ego, porque o meu ego é o meu eu, só que eu posso sim amadurecer esse meu ego, tá? Eu posso sim realmente fortalecer esse meu ego. Eu posso ajudar esse ego a evoluir. E eu faço isso quando eu dou um salto além e atendo a minha necessidade de autoestima, que é a necessidade de autoconhecimento. Então, é se voltar para dentro, e é aqui que está realmente a questão do desenvolvimento da liderança, e que o trabalho do Metacoaching faz isso com muita maestria e excelência, tá? Esse trabalho de autoconhecimento, naquele mergulho que a gente faz na nossa matriz. Tá? Então, a gente vai lá para aquele mergulho da matriz para reconhecer lá nossos significados, nossas intenções,
ressignificar, tratar e curar o que precisa ser curado. Lembrando que se a gente é metacoach, mas não é psicólogo, e a pessoa está disfuncional ali nesses significados, essa pessoa precisa ser levada, ela precisa ser, no caso, assim, direcionada para o trabalho terapêutico. E o trabalho terapêutico não é o metacoach que faz, tá? O metacoach, ele tem aqui a proposta de facilitar mudanças através do desenvolvimento realmente da sua estima e competências, da sua eficácia, para que realmente realize o objetivo, o seu sonho. Então, é foco no sonho, foco no resultado, no futuro, a partir do momento presente. A pessoa está disfuncional por aquele período, aquele momento, não que ela seja, mas está por algumas questões lá significativas da mente dela, né, que fazem com que ela se fragilize ou se foque mais no passado, é processo terapêutico. Em termos organizacionais, é processo de consultoria, tá? Então, a gente vai levar para a cura. Então, voltando aqui para esse atendimento da necessidade de estima, pode acontecer da pessoa se deparar realmente com esse lado disfuncional dela, o que é muito bom. Não é para negligenciar, né? Inclusive, no trabalho do AGP, o Michael apresenta isso. No trabalho do MetaCoach, a gente, quando vai falar de matriz de self, a gente fala sobre isso, tá? A gente não vai negligenciar as nossas questões sombrias, né? Que a gente deixa de lado e coloca para debaixo do tapete. Pelo contrário, a gente vai acolher sem culpa, sem julgamento, sem ficar se criticando, mas a gente vai fazer isso num estado de mais amor, autocompaixão, auto-perdão. Porque somente olhando para essas nossas questões mais fragilizadas, né, que realmente requerem esse cuidado, é que a gente vai conseguir ouvir que significados são esses que estão querendo se comunicar e tratá-los, né, e tratar para ressignificar e se fortalecer. Então, esse é um convite de aprendizado, esse é um convite de crescimento, esse é um convite de amadurecimento do ego. Quando a gente faz isso, esse ego que estava mais infantilizado, imaturo, só voltado para o próprio umbigo, ele começa a expandir sua consciência, e no que ele começa a expandir sua consciência, ele começa a compreender que, além dele, existem também sistemas sociais onde ele está inserido. E aí, como um processo orgânico, natural, além de querer ser amado, além da necessidade de ser realmente valorizado, respeitado, ele também sente a vontade de contribuir com amor e prosperidade nesse sistema. E é aqui que começa esse desenvolvimento da necessidade de autoestima para a autorrealização, que é, na verdade, a proposta, né? A proposta de realização efetiva da vida. É quando a gente coloca em prática o nosso propósito. Então, a autorrealização não fala mais só sobre mim. É além de mim, é através de mim, é de mim para fora, de dentro para fora, né? De dentro de mim para fora. Então, precisa passar pela necessidade de autoconhecimento, de estímulo, ou seja, vai precisar olhar para as suas sombras e também para a sua luz. O que seria da luz se não houvesse a sombra? Então, a gente vai precisar realmente aceitar esse nosso self, acolher esse self, abraçando e ressignificando o conceito ego, tá? E aí, quando a pessoa tiver com o conceito ego assim, meio distorcido, é importante aplicar aqui, no caso, lá o padrão do meta-estados aplicado a conceitos, tá? Para que a gente consiga ressignificar o entendimento de ego e conseguir acolher esse ego com as suas questões, amadurecer esse ego, para que esse ego fique robustamente fortalecido, né? Como o Michael diz, sendo a força de ego, para que ele possa se autorrealizar. Tá? Então, a autorrealização é sobre esse ego fortalecido de dentro para fora, e essa contribuição que a gente apresenta nos faz sentir o quê? Gratificados. Então, a gratificação nada mais é do que esse estado de felicidade autêntica, apresentada lá desde a filosofia antiga. A gente pode mergulhar aqui na filosofia clássica, mas trazendo um pouquinho do conteúdo da psicologia positiva, como o Martin Seligman coloca aqui, é a proposta de Aristóteles, que é viver nossa genialidade a partir dessa consciência do nosso ser. Tá? E essa genialidade realmente é uma integração que a gente faz com das nossas questões humanas, sendo elas lindas, maravilhosas, incríveis, né? Aquilo que a gente admira e aprecia na gente, sendo aquilo que a gente pode começar realmente a acolher com mais aceitação e autoamor.
tá? Então, quando a gente faz esse processo, a gente realmente consegue expandir, né? Enfim, consegue melhorar todas as outras nossas necessidades da hierarquia aqui que o Maslow apresenta, as necessidades humanas, e é quando a gente explode nosso vulcão da autorrealização e faz com que sejamos realmente pessoas mais, como o termo que a gente utiliza aqui, pessoas mais empoderadas. E essas pessoas mais empoderadas, além da realização pessoal, são pessoas que conseguem se colocar diante do sistema social com mais habilidade de lidar com as pessoas. Tá? Então, essa aqui é uma das vantagens e benefícios também da liderança autorrealizada. E aí, se a gente pensar isso aqui dentro do contexto do MetaCoach, né, falando do eixo significado, do eixo performance, como é que a gente faz isso? Primeiro, criando altos significados, tá? Então, aqui a gente vai, no trabalho do MetaCoach, a gente vai fazer todo aquele processo das metaperguntas, da cocriação, né? Vai primeiro criar, vai cocriar a realidade, o desejo, trazendo muito dessas metaperguntas, da indução de estado, e cocriando com a pessoa, e junto a gente vai fazendo aquelas outras intervenções do próprio benchmark para poder clarear, checar, ajustar realmente esse foco, esse projeto de realização no trabalho de processo da meta da pessoa, tá? E transformando isso em performance através das perguntas de exploração, de todo o BFO que a gente faz com ela e do plano de ação. Então, existe todo um trabalho. Não vamos pensar ainda no eixo da mudança. Vamos pensar somente no BFO para fazer sentido o trabalho que a gente está fazendo de criação de significado com a pessoa, já trabalhando lá toda a matriz dela, né? A partir da visão dela, a partir do propósito dela enquanto líder, para depois realmente fazer um projeto, um plano de ação com ela, através da performance que ela vai estar sentindo ali na própria autorrealização. Tá? Então, é aqui que acontece a autorrealização, trazendo para o contexto aqui da liderança, significa a auto-performance da liderança, a motivação, o engajamento, ela engaja a equipe dela para poder se transformar em equipe de alta performance através dessa inspiração de significado, transformando eles em performance, para que a equipe esteja motivada, voltada para o alto desempenho, o alto dela e o alto depois com L, que é o alto desempenho para fora, que é a alta performance, né? Isso aqui também é falado muito em flow, né? Quando a gente consegue manter aquele estado de foco realmente bem direcionado, bem empoderado, produtividade, colaboração. Então, hoje, quando a gente fala muito do trabalho de ecossistema, a importância que se haja esse ecossistema, vamos falar mais sobre isso na terceira aula, tá? Vou trazer como é que a gente vai aplicar todo esse trabalho do MetaCoach, a neurosemântica, dentro dessa proposta que já é apresentada hoje da ESG também, e dos trabalhos de ecossistema, que tanto solicitam e pedem um trabalho bem focado, bem efetivo e assertivo da colaboração. Tá? A importância da colaboração para que se haja essa prosperidade no cenário aqui da Revolução Industrial 4.0. A felicidade também, que já se fala muito hoje, é a importância de promover realmente ambientes que facilitem a felicidade dos seus colaboradores, tá? Para que se tenha mais segurança e saúde no local de trabalho, a prosperidade que toda empresa quer e deseja, né? Que é essa geração de valor e lucratividade, e bem-estar de todos, né? Então, são termos muito utilizados na liderança, pode ter outros também que não me vieram aqui à mente, eu só compartilhei com vocês o que eu vivencio aqui no meu dia a dia com essa liderança. Então, pensando em autorrealização, nesse contexto aqui da neurosemântica do MetaCoach, a gente fala sobre a colaboração. Então, liderança autorrealizada é uma liderança colaborativa. E como é que acontece isso? Aqui é o convite que o Dr. Michael Hall faz, ele apresenta isso na cultura dele, e ele fala que tudo começa com o nosso bem-estar. Então, ele é um trabalho de dentro para fora, tá? Então, primeiro comece cuidando de si mesmo. Eu não sei se vocês se lembram, né? Os metacoaches aqui, acho que devem lembrar disso muito bem. Aí, como é importante... Ih, caramba! Não sei se está aparecendo aqui. Deu problema, espero que esteja aparecendo ainda. Então como é importante realmente, quando ele começa, né, os primeiros frames dele no curso do MetaCoach, que ele pede para que as pessoas cuidem do seu bem-estar. Então, ele diz que é um treinamento para adultos, estamos lidando com egos mais amadurecidos, realmente pessoas que estejam mais focadas em si e em contribuir ali com o contexto, né, do aprendizado, estando
alinhadas, bem alinhadas com o seu próprio self, a partir desse cuidado com o seu próprio bem-estar. Tá? Então, cuidado com o seu bem-estar em qualquer circunstância, em qualquer contexto. E aqui na liderança não é diferente. Então, comece cuidando de si. Tá? Aí depois que você cuida de si e vai mantendo isso, não é assim, eu faço isso uma vez só, não, é a manutenção, é estar cuidando de si sempre. E quando é cuidar de si, você vai estar cuidando do seu corpo, da sua saúde, da sua vitalidade, do seu espiritual, da sua alma, da sua essência, né, dos seus estados, da sua energia. Quando a gente fala de energia, está falando de energia física, né, de como é que a gente realmente cuida do nosso físico, da nossa saúde física, da nossa saúde emocional, mental e espiritual aqui realmente integradas. Então, assim, é muito cuidado consigo. Isso é autoestima, tá? Então, como vocês bem sabem aqui, como já compartilhei algumas vezes, e o Michael ele apresenta isso com maestria, colaboração é sobre amor, e amor começa na nossa autoestima, né? Então, colaborar precisa de humildade, e humildade, como diz o Michael, realmente é uma consequência vital de autoestima, de autoamor e amor, porque se eu sinto amor por mim, é isso que eu tenho para reproduzir fora, tá? E aí, a partir desse estado de empatia, de amor, cada um vai usar o termo que quiser. Vou utilizar um termo muito comum, falado hoje, apresentado no mundo organizacional, que é o zelo. Ter esse zelo com as pessoas, né? Esse cuidado com as pessoas. Então, também comece a saber ouvir. Ouvir aquilo que a pessoa diz, ouvir aquilo que a pessoa não está dizendo, mas está demonstrando no seu comportamento. Tá? Então, é importante que o líder desenvolva o seu estado de presença, para que ele consiga estar ali atento, né, calibrando e entrando em ressonância com essa energia do seu ambiente, da sua equipe, das pessoas que ele lidera. Reconhecer as contribuições das pessoas é muito importante. A colaboração fala de ganha-ganha. Então, a pessoa contribui, está fazendo mais que a sua obrigação. Esquece isso, tá? É importante saber reconhecer, validar, né? Isso aí a gente traz lá do MetaCoach, né? Da habilidade de apoio, valendo 3 aqui do benchmark, né? Saber reconhecer, validar e celebrar. Tá? Então, reconheça, valide, celebre as contribuições das pessoas, porque isso passa a ser realmente um estímulo a mais para que a pessoa continue ali engajada, motivada. Tá? Reconhecer seus valores, mesmo quando discordamos deles. Lembrando, gente, que somos todos diferentes, porém, né, se somos todos diferentes, somos singulares, porém, podemos lidar com essas singularidades, com essas diferenças, mesmo que a gente discorde, mas lidar com respeito. Né? Tem uma frase da yoga que eu gosto muito, que eu trago muito, isso é uma das minhas premissas aqui para o meu trabalho de liderança, inclusive aqui na Neurosemântica, que diz o seguinte: eu não vim ao mundo para te agradar, nem você veio ao mundo para me agradar. Porém, se nos respeitarmos, será ótimo. Tá? Então, visando realmente o meu bem-estar, o bem-estar do sistema, o bem-estar das pessoas, inclusive a nossa lucratividade, essa prosperidade sistêmica aqui, é muito importante que se haja esse respeito, e o respeito começa nesse reconhecimento do valor, do diamante da consciência das pessoas, tá? Reconhecer o papel vital do seu desempenho para o sucesso do projeto, da pessoa, tá? Das pessoas que a gente lidera. O líder precisa reconhecer. O líder precisa saber lidar com o brilho, com o potencial das pessoas, porque às vezes pode acontecer de algumas pessoas serem muito bem-sucedidas, terem muita competência, e isso gerar um certo desconforto na liderança. Eu digo isso por já ter visto e presenciar muito isso. Por isso que esse líder, enquanto ser humano, lembrando que o papel liderança vem depois da humanidade dele, ele precisa estar sempre se cuidando da sua própria autenticidade, do seu próprio brilho pessoal, para conseguir lidar bem com o brilho das pessoas da sua equipe. Tá? Aceitar os erros, lembrando que somos humanos, a gente vai errar, a gente vai falhar, isso é inevitável. E os erros nada mais são do que indicadores maravilhosos para que se haja desenvolvimento, aprendizado e competência. Então, a pessoa que tem a sua excelência, que se apresenta excelente, competente, ela começou do começo, e começar do começo significa começar do erro, a partir do erro, dos erros e do seu processo de aprendizado. E aí aqui vem o convite ao aprendizado. Né? Então, a gente pode fazer
esse convite ao aprendizado através de um trabalho de feedback, né, que a gente conhece aqui do próprio benchmark do MetaCoach, que é fantástico, né? Se a gente utilizar daquele passo a passo, a estrutura do feedback aqui do benchmark, eu acredito que possa ser realmente bem assertivo aqui esse convite ao aprendizado que o líder pode utilizar com a sua equipe, tá? Lembrando de incluir, então hoje, mais do que nunca, a gente fala sobre a importância da inclusão, da diversidade, né? Porque somos diferentes e todos nós temos o nosso diamante da consciência, nós temos o nosso propósito, nós temos valor para ser realmente apresentado e agregado no mundo organizacional, e é fundamental que as pessoas estejam respeitadas e incluídas do jeito que elas são, como elas se apresentam, né? E aí, para algumas pessoas, alguns líderes aqui, realmente existe um convite para o eixo da mudança, né, que a gente traz, para começar a mudar seu mindset, talvez excessivamente conservador, com certos significados distorcidos que geram preconceito e qualquer outra dificuldade na aceitação humana do outro, tal como ele é, né? Então, é importante a gente trabalhar esse mindset nesses líderes que ainda têm essas dificuldades e que pior ainda, a gente ainda tem que falar sobre a importância de diversidade e inclusão para essas pessoas, né? Já deveria ser uma coisa normal e natural. E eu digo isso até por mim mesma, né? Por eu ser mulher, até hoje eu sofro muito preconceito por isso, né? Já sofri mais, já passei por alguns assédios, mas que me trouxeram muito aprendizado, inclusive para eu poder trabalhar ainda mais a minha estima e hoje ter uma postura, um posicionamento mais fortalecido perante situações que eu vejo e que eu vejo realmente, eu sinto na pele o quanto é importante a gente ter essa consciência de inclusão baseado no respeito das diversidades das pessoas tais como elas são, tá? Outra coisa que é muito importante aqui, dar as boas-vindas a essas diferenças e procurar as formas de cooperação, sabendo se conectar, vem aqui, sabendo se conectar, perdoar, compreender, o próprio Michael fala isso, e para que haja essa conexão, esse perdão, essa compreensão, é fundamental que haja empatia. E a empatia é um dos benefícios do amor. Então, vamos falar não tem preconceito com o amor, então não fala de amor, mas vamos falar de zelo, vamos falar de afeição, vamos falar de cuidado, vamos falar de consciência humanizada, né? Que foi esse movimento que o Maslow começou, ele iniciou, né? E que hoje é tão implementado no mundo organizacional, inclusive na própria gestão. Se a gente falar de gestão de marketing, quando pensa lá, eu falo isso porque eu trabalhei, foi meu primeiro contato com esse conhecimento do Maslow, foi quando eu trabalhava com marketing, né? Com gestão estratégica de marketing. Então, a gente queria conhecer mais o nosso cliente para realmente engajar esse cliente a estar mais, a se fidelizar com a gente trabalhava isso. Então, por que não fazer isso com a gente e com a nossa equipe enquanto líder? Então, MetaCoaches, está aqui um trabalho, né? Um trabalho fundamental para a gente fazer, que é desenvolver as habilidades sociais na liderança para que eles consigam se conectar mais, perdoar, compreender a partir do estado de empatia. Isso também é muito importante para que ele possa conquistar e manter a confiança, tá? Que o próprio Michael fala aqui. Tá? Sem confiança, o poder da confiança. Sem confiança não há engajamento. Então, quer engajar a equipe, quer manter a equipe engajada para poder produzir melhor e gerar melhores resultados? Confiança. A credibilidade é fundamental. E isso começa aqui no comportamento humanizado, né, congruente, bem alinhado da liderança. Tá vendo como é que é importante, né? E se a gente for pensar em MetaCoach deve estar aqui se coçando, assim, a gente tem toda uma estrutura incrível para se fazer esse processo de desenvolvimento e que realmente, pela minha experiência, é muito efetivo. Tá? Então, como é que a gente integra a colaboração? Existem 2 eixos aqui. Se a gente for pensar lá no eixo significado performance, é como se o eixo significado fosse o eixo self e o eixo performance fosse o eixo outros. E a colaboração acontece nessa sinergia entre o self e o outros, ou seja, entre a conexão que eu tenho comigo mesmo e a conexão que eu tenho social. Tá? Isso aqui foi apresentado, inclusive, num treinamento que o Michael deu recentemente sobre colaboração. Então, o que o Michael diz? Primeiro, começa no self, sobe aqui lá no seu eixo de self, né, de significado, e busque cada vez mais se amar. Essa autoestima e humildade são fundamentais
para que se haja realmente mais bem-estar, mais sustentabilidade na nossa relação com a gente e com o mundo, com os outros, com os sistemas sociais, como eles se apresentam. Tá? Então, essa autoestima começa no reconhecimento dos nossos valores, da nossa integridade, da nossa autenticidade. E aí, quando a gente fala de autenticidade, a gente está falando sobre se conectar com a nossa intuição, nossa inspiração, nossos sentimentos, nosso coração, que é onde habita esse diamante da consciência, que são os nossos significados, daquilo que é importante para a gente e que faz a gente ser quem a gente é. Né? Então, se conectar e fortalecer, e a gente fortalece isso, a gente amplifica essa consciência no nosso corpo, conforme a gente vai se permitindo viver quem nós somos, porém respeitando as pessoas. A gente não precisa chegar e bater na mesa e falar, eu sou assim, é assim. Não, é saber se colocar de forma flexível. Mais uma vez, eu trago a questão do amor, né, que é a questão do zelo, cuidado, para a forma como eu lido com o sistema, porém me permitindo ser quem eu sou, como eu me apresento. Né? Porque isso fala muito sobre a proposta da minha vida estar aqui, num momento tão importante, impactante na nossa história da eternidade. Né? E aí a gente vai trazer aqui agora da inteligência emocional, que começa no autocontrole, e na gestão que a gente faz desse autocontrole, que é a gestão das nossas emoções. Como é que a gente vai gerenciar? Não é sobre não sentir emoção, não é sobre não sentir as questões do nosso ego, é sobre como a gente vai lidar com as questões do nosso ego, como a gente vai lidar com as questões das nossas emoções e necessidades frustradas e não atendidas, tá? Então, a gente faz isso através do trabalho que a gente apresenta aqui, que a gente desenvolve muito, através da zona de poder, tá? E dessa consciência aqui da matriz, do estado de poder sentido no corpo, né? Então, a gente procura compreender como funciona e como é que a gente escolhe se pensar, compreender, né? Sentir, falar e agir, sabendo que a gente assume a responsabilidade por essas nossas escolhas, né? São as nossas competências de gestão de Estado, como o Maico coloca aqui, é ser dono dos seus próprios poderes fundamentais. Então, depois que a gente fala de intencionalidade, de propósito, o próximo padrão que a gente apresenta aqui é a zona de poder. Então, eu tenho o meu propósito, mas eu estou bem alinhada, né, bem empoderada, fortalecida de mim mesma, para que eu possa realizar esse propósito. Aí, para que isso aconteça, é preciso que haja energia. Então, o Maico, ele fala aqui sobre a importância de cuidar da vitalidade da nossa energia. Como é que está a sua vitalidade? Como é que está a sua energia? O quanto você está se cuidando, o quanto você está excedendo ou nem fazendo. Tá? É importante olhar para isso. É preciso que haja congruência e credibilidade. Tá? Então, a congruência gera credibilidade. Então, se eu falo alguma coisa, mas eu não coloco isso em prática, se eu estou falando aqui de liderança colaborativa, de autorrealização, né? Tá super legal, mas na prática eu sou uma pessoa tóxica, né? Eu sou uma pessoa nociva. Às vezes eu tenho minhas falhas, mas se eu não corrijo rápido essas minhas falhas, eu fico aqui muito tempo nas minhas relações, sendo uma pessoa preconceituosa, uma pessoa exclusiva, né? Que exclui, que não inclui, uma pessoa que não sabe se conectar e não sabe lidar com respeito com as pessoas, isso aqui não gera realmente credibilidade. Então, eu estou falando bonito, né? Sou uma boa oradora, mas não gera essa credibilidade, não gera autoridade no assunto. Então, é importante que a gente tenha essa congruência entre o que a gente fala e o que a gente faz. Se a gente perceber que a gente não consegue colocar em prática, melhor não falar ainda, tá? E se desenvolver para realmente um dia colocar em prática essa liderança, para que a gente possa conquistar a tal da confiança. Conquistou a confiança na nossa equipe, isso gera mais engajamento e comprometimento, tá? Aí essa credibilidade vem da autenticidade, como eu já falei. O Maico, ele apresenta a autenticidade como sendo a primeira. Na verdade, foi o Maslow que apresentou isso, né? A primeira competência da pessoa autorrealizada é a autenticidade. E o Michael, ele atribui a autenticidade à matriz de self. Então, a gente começa trabalhando o quê? O self da pessoa aqui nesse processo do metacoaching. Lembra que uma das meta-perguntas que a gente faz no final é em quem você se torna ao realizar o seu objetivo, ou fazer essa mudança? Porque esse em quem você se torna, a pessoa toma consciência de identidade, de ser, o ser dela, ela entra no estado de self. E isso aqui, nesse momento, a pessoa começa uma consciência, inclusive, da autoridade dela e do comprometimento dela com ela mesma. Tá? Então, isso gera autoridade em si.
é agir e se comunicar com a sua própria voz. Para isso, precisa do quê? Da coragem, que é a outra competência que o Maslow apresenta da pessoa autorrealizada, que é essa ousadia. Se a gente não tem essa coragem, ou seja, se a gente não tem essa permissão interna para agir com a nossa própria voz, de acordo com aquilo que a gente... Se a pessoa é muito metaprograma orientado para os outros, né? A pessoa fica muito preocupada sobre o que os outros vão pensar de mim. Será que eles vão me aprovar? Será que vão me reprovar? Se a pessoa também aqui tem esse mismatch bem alavancado, ou seja, a pessoa bem crítica, ela não só é bem crítica com os outros, mas com ela mesma. Então, aqui a tendência é ela se sabotar, né? Ela procrastinar, porque ela vai ter dificuldade de lidar realmente com a autenticidade dela diante dos contextos sociais. Aí aqui também tem um outro trabalho de metacoach para ser feito, incrível, para ajudar a pessoa a ressignificar essas questões que às vezes estão realmente distorcidas, omitidas e generalizadas na mente dela, tá? Trabalhou o self dela, foi lá para a matriz de self, vamos agora, né, matriz desenvolveu bem seus significados de self, vamos agora descer, fazer a descida aqui para a Terra, e quando a gente fala de descer para a Terra, né, a gente fala de performance e, ao mesmo tempo, performance nos nossos contextos sociais, que são nossas instituições, e na liderança, está falando sobre as pessoas da nossa corporação, né, falando dos stakeholders envolvidos, e das pessoas da nossa equipe, que realmente a gente tem como responsabilidade gerir. E aí tem uma fala que o Michael trouxe, que eu achei muito interessante, e trouxe aqui para contribuir para esse trabalho aqui que vocês fazem também do MetaCoach, que a gente faz no MetaCoach, pensando também lá no nosso primeiro módulo do MetaCoaching System, né, que é o Coaching Essentials, né, que vai trabalhar essa conexão social. E ele diz o seguinte: sua empatia e integridade convida a sua confiança. Isso aqui é fato, gente. Alinha com a sua integridade e respeita a integridade do outro através da própria empatia. Para isso, é precisar a gente estar com o ego robusto, para sair só do eu, somente eu, e abrir realmente para o mundo. Entender que nós não somos uma ilha isolada no meio do oceano, né? Existem outras ilhas juntas, tão singular quanto eu, tá? Então, vai precisar realmente trabalhar o amor, gente. Não vai ter outro jeito. Se tem problema com o amor, bota outro nome, mas trabalha isso, tá? Que é realmente essa consciência de integridade sua e do outro, para poder realmente convidar para a confiança, para que haja conexão, para que se haja engajamento, mais uma vez, repetindo, para fixar, tá? Antes das pessoas estarem dispostas a segui-lo, vislumbrar ou agir sobre as suas iniciativas. Elas devem confiar em você, e confiança não pode ser exigida, ela deve ser conquistada através do comportamento, através da atitude, através daquilo que a gente faz, que é observado, né, pelas pessoas, e pode realmente ser conectado ou não, dependendo daquilo que realmente a gente apresenta no nosso comportamento. Então, não é sobre o que a gente fala, é muito mais do que o que a gente fala, é sobre o que a gente faz. Despertar o melhor nos outros requer um alto grau de empatia. A empatia é a condição sine qua non de toda eficácia na vida, tá? Então, gente, segue nesse fluxo aqui, segue nesse flow, porque se realmente a gente quer desenvolver como metacoach, nos nossos coaches, uma liderança mais empoderada, efetiva, assertiva para esse cenário agora, realmente vai precisar trabalhar, desenvolver a colaboração, porque o cenário agora realmente requer ecossistemas mais realmente efetivos para que se haja essa prosperidade, essa vivência, essa sobrevivência no nosso planeta Terra. Tá? Aí, uma coisa que a gente pode fazer, atividade para vocês. Então, falei, como é que faz isso na prática? Sugiro eu que vocês comecem pela escala da autorrealização. Eu estou compartilhando com vocês aqui aquela adaptação que eu fiz da escala que a gente tem, que é bem profunda, bem complexa, e eu apresentei para o público naquela palestra que eu dei aqui na terça-feira. Só que isso aqui foi só uma adaptação. Vocês podem utilizar do jeito que está, adaptada, sem perder a essência, né? Preservando a essência da escala, ou pode fazer a escala como vocês já conhecem e sabem fazer isso como metacoach, tá? Então, vocês comecem pela escala, pede para o seu cliente apresentar ali, né? Preencher como é que está a sua... Começa de baixo para cima, tá? Como é que está a sua vitalidade, como é que está a sua energia, como é que está a sua saúde física, né? Como é que está com sono em dia, está se alimentando bem, praticando exercício, não está? Ele vai anotando ali, aí depois vem para a questão de segurança, como é que está a sua estabilidade, sua vida, vai se sentindo seguro no trabalho, na carreira, enfim.
ele vai responder. Como é que estão suas questões sociais, sua conexão, simpatia, compaixão? E aqui, gente, eu falo da experiência que eu tenho aqui. Só numa sessão de coaching, eu levo um tempão aqui só nessa necessidade aqui social com o líder. Nossa, isso aqui dá... Se não for mais, porque tem aqueles líderes também que vêm e traz uma catarse. Ih, gente, leva pelo menos umas 3 sessões ou um pouco mais aqui nisso, porque é o que eles precisam trabalhar e desenvolver muito, porque liderança sobre lidar com gente vem com as suas questões de gente, né? Então, é importante isso aqui, a gente olhar com carinho. Por isso que eu coloco sempre um coração em volta, porque toda a diferença vai ser feita aqui, a partir daqui para cá, para essa necessidade, para atender essa necessidade, tá? Como está também o seu atendimento, a sua necessidade de estima e autoconhecimento, sua reputação, seu auto-amor, sua autoeficácia, né? A autoeficácia está se desenvolvendo, está aprendendo a partir dos seus erros, das questões da vida que se apresentam, né? Como está a sua autorrealização, que é essa sua contribuição de propósito no mundo, no caso aqui da sua corporação, né? Na sua liderança. Então, na sua empresa. Então, tudo isso aqui é importante para o ser humano viver de maneira saudável, né? De maneira vital, fazer valer a existência dele. E a gente faz isso com maestria através do trabalho do MetaCoach. Então, pedi para a pessoa preencher aqui essa escala. Dessa escala, baseada na resposta, a gente vai olhar com o nosso cliente. O que está bom, que ele quer manter, e o que precisa ser melhorado. Tá? Então, ele vai falar pontos positivos, vou manter isso, pensa na estratégia como ele mantém, só que a gente vai colocar agora o foco naquilo que quer ser melhorado. Se ele tiver escolhido mais de 3 questões para melhorar, a gente vai pedir para ele escolher dessas opções quais são as 3 mais, tá? Você pode pedir para ele fazer um score ali, né? Colocar notas de 0 a 10, como está cada questão que ele... De 0 a 10, quanto você quer melhorar isso, 0 a 10, quanto quer melhorar aquilo, enfim. Ele pontua e escolhe ali pelo menos 3. Por que 3? Para não perder o foco, gente. Porque se a gente tem muitas opções, né, e para quem opções aqui sabe disso, é moleza para a gente perder foco. Aí perdeu o foco, caiu na distração, perdeu a chance, a oportunidade de realmente se desenvolver e realizar o objetivo, a proposta, tá? Então, o ideal é que tenha fazer uma de cada vez. Mas se não for possível fazer uma de cada vez, pelo menos 3, para conseguir manter realmente o foco, a energia e o engajamento ali na realização das metas, tá? Aí, baseado nessa escolha, vamos transformar cada uma desses pontos a serem melhorados em um BFO, um objetivo bem formulado. E, a partir desse objetivo bem formulado, a gente vai traçar o plano de ação para que haja realmente o procedimento de realização até chegar onde a pessoa deseja, tá? Aí precisa do acompanhamento do MetaCoach. Então, a atividade que eu proponho a vocês fazerem aí no chapter é o MetaCoach, né? Começa aí, quem vai estar gerenciando, acho que é o Gerson, junto com a Alda. Vocês escolherem quem vai ser o MetaCoach, quem vai ser o coach, o cliente que quer trabalhar sua liderança. Seria legal que fosse nessa proposta da liderança. Se não, tudo bem, né? Pega alguém que queira fazer um trabalho de coach pessoal, mas se for o coach executivo, seria melhor, o ideal, tá? Para ele já sentir como realmente pensando, visando de seu desenvolvimento de líder autorrealizado, colaborativo, nesse cenário 4.0, seria o ideal para a gente poder ver esse processo todo de desenvolvimento nesse contexto que está sendo apresentado aqui, tá? Feito isso, gente, aí vocês vão estabelecer como é que vai ser feito o trabalho, tá? Então, escala para facilitar, BFO, e finaliza vendo como vai ser, tá? Essa atividade, aqui eu agradeço mais uma vez a atenção e a presença de todos. Na próxima quarta-feira eu vou apresentar também agora a liderança, já aproveitando os eixos da mudança, tá? Mudança de comportamento, no caso, mudança de mindset, para que haja realmente uma melhor performance aqui no trabalho do desenvolvimento dessa liderança na versão 4.0. Lembrando que qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem entrar em contato comigo ou apresenta para o Gerson, que o Gerson vai passar. E no final dessa nossa jornada, eu vou responder numa única aula aqui todas as perguntas, tá? Para que faça sentido para todo mundo. Então, mais uma vez, muito obrigada. Até a próxima quarta-feira. Espero que vocês tenham uma ótima noite, né, hoje. E aproveite bem realmente esse exercício, esse trabalho que é maravilhoso. Eu sou apaixonada e realmente só tenho que falar bem sobre essa proposta do MetaCoach aqui no desenvolvimento da liderança autorrealizada.
Tá bom? Grande abraço, gente. Bye, bye. Tchau, tchau.